Olá, queridos irmãos e irmãs que vêm nos acompanhando aí na reflexão dos Salmos. Hoje nós somos chamados a refletir o Salmo 6. Então, para iniciarmos e pedindo as luzes do Espírito Santo, nos coloquemos na presença do Senhor, que Ele nos ilumine com a luz do seu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Salmo 6. Senhor, não me castigues com tua ira, não me corrijas com teu furor. Piedade, Senhor, que eu desfaleço. Senhor, cura-me, pois meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece, e tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, liberta-me. Salva-me por teu amor, pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no túmulo? Sinto-me esgotado de tanto gemer, e de noite eu choro na cama, banhando o meu leito com lágrimas. Meus olhos se derretem de dor, envelhecem de tantas contradições. Afastem-se de mim, malfeitores todos. O Senhor ouviu o meu soluço, Senhor ouviu o meu pedido, Senhor acolheu a minha prece. Envergonhem-se meus inimigos todos, retirem-se depressa, cheios de vergonha. Então, queridos irmãos, aí está o Salmo 6. Nós temos ali um salmo de súplica individual. Temos ali uma pessoa que está passando por uma situação difícil, enfrentando, na verdade, situações difíceis. Então, por isso ele clama ao Senhor, por isso ele pede ao Senhor que dê um tratamento menos duro, né? Que o Senhor tenha piedade dele, que o Senhor cure, e que o Senhor volte atrás e o salve. Então esse é o tipo de salmo que nós temos, um salmo de súplica de uma pessoa em situação difícil. Quem criou esse salmo, na verdade, está passando por uma situação dramática. Ele nem consegue, como vimos no salmo, ele nem consegue expor serenamente o que ele está pedindo. Nós temos ali uma mistura de pedido e ao mesmo tempo ele está expondo o seu caso, então ele não consegue ordenar, né, esse texto. Então é um texto até meio problemático. Ele não consegue fazer uma ordem lógica dos seus pedidos e ao mesmo tempo expondo o seu caso. Mas podemos pensar 3 momentos neste salmo. Primeiro momento, o pedido ao Senhor para que faça uma correção menos severa para ele. No segundo momento, nós temos a descrição que se passa com quem criou, na verdade, esta oração. O que se passa com ele, né? É uma pessoa que está chorosa, ele geme, ele sente dor, e ele está como que esgotado, né? Não aguenta mais, deu. A dor é tanta que ele agora clama um pedido de socorro ao Senhor. Por isso ele chora, por isso ele geme pelas dores. E num terceiro momento, além de tudo isso, aparecem os inimigos. Os inimigos, e não se trata, na verdade, de simplesmente um conflito pessoal. É muito mais que isso, porque aparecem aqui, então, os seus inimigos. Nós vamos ver, talvez, quem são esses inimigos e por quê, né, tem esses malfeitores, mesmo diante de tanta dificuldade, tanto tormento. Queridos irmãos e irmãs,
O salmo ele surgiu e ele retrata uma pessoa em situação de doença, uma pessoa doente. Nós podemos perceber isso se nós tomarmos aí o salmo novamente, dos versículos 3º ao versículo 8º, nós vamos ter essa situação de uma pessoa doente, que ele na verdade pede a cura para o Senhor. E ao mesmo tempo que ele pede a cura, ele tem o risco de morte. Nós podemos ver ali a questão da morte quando ele apresenta a questão do túmulo, a própria questão de morte como possibilidades reais. Então, é uma situação de uma pessoa doente. Doença que, na verdade, causa fortes dores físicas, como vimos, na verdade, ali. E ele menciona os ossos que tremem. Os ossos, queridos irmãos e irmãs, para o povo de Deus, é onde concentra a dor. O povo de Deus concentrava a dor nos ossos. Então, o salmista, ele confessa no seu leito que está esgotado de tanto gemer, dores profundas. E além da dor física, nós temos também as dores da alma, as dores do espírito. Uma pessoa deprimente, vive deprimida, manifestado ali pelo choro da noite e por banhar o leito com suas lágrimas. Pessoa que chora dia e noite, não somente as dores do corpo, mas também as dores da alma, diante daquela situação toda que ele estava vivendo. Para alguns grupos da Bíblia, no tempo da Bíblia, quando foi escrito, para alguns grupos a doença era como castigo de Deus para os seus pecados. Então a pessoa pecava e a retribuição daquilo era uma doença, uma dor, uma perda. Então as pessoas entendiam isso. E aqui nós podemos ver que o salmista é como que pensa assim, né? Por isso ele pede ao Senhor que não castigue com sua ira, trazendo aqui um Deus castigador, um Deus opressor, né? Uma teologia da opressão, né? Um Deus maldoso, né? Que fere a pessoa por causa do pecado. A ideia parece ser esta. Nós vamos ver que, na verdade, como nós estamos vendo em todos os salmos, Deus, na verdade, é aquele que se põe ao lado da pessoa e a consola nesses momentos difíceis. Mas era a ideia que perpassava o tempo em que foi escrito, então, a Bíblia. Temos também a ideia de um Deus que pune o corpo, né, da pessoa através do pecado. E ainda para piorar a situação, como eu disse, aparecem então os inimigos do doente, que é chamado de malfeitores. Por que esse doente tinha inimigos? Não bastava, né, a sua doença, as suas dores, ainda tinha inimigos? Mas não é fácil a gente descobrir isto. Nós precisamos ter outras ideias, né? Nós precisamos ter outras hipóteses, por exemplo, olhando o livro de Jó, né? Olhando o livro dos Salmos, no número 30, nós vamos ver que era colocado fardo muito pesado nos ombros das pessoas. As pessoas sofriam diante de muitos fardos pesados colocados nos ombros das pessoas, né? Então, na verdade, bem grave a situação da sua falta. Podemos pensar a teologia da retribuição. A teologia da retribuição, ela prega um Deus que pagava com a mesma medida o pecado do povo. E o inimigo do doente, ele estaria entre esses defensores dessa teologia, né? Eles querem ver a pessoa pagar pelo seu pecado, né? E aonde vai estar Deus, então, diante disso? De fato, é um Deus que oprime, que paga com a mesma moeda, né? Na mesma medida? É um Deus opressor, castigador? Esta é outra ideia de que o Salmo nos apresenta a questão dos inimigos dessa pessoa. São pessoas, então, inimigos que não creem em Deus, e porque não creem em Deus, eles vão afirmar que pouco se importa, esse Deus pouco se importa, se de fato esse Deus pouco se importa com o ser humano.
E se Deus não atender o pedido, justamente confirma a tese deles. Poderão celebrar então a morte de Deus, poderão celebrar a sua inexistência na vida das pessoas. E diante de tudo isso, então, queridos irmãos e irmãs, como ver o rosto de Deus? Diante dessa situação que nós temos de uma pessoa enferma, doente, com dores, que tem a ideia de um Deus castigador, que porque ele pecou, ele está sendo castigado. Hoje muitos, nós temos isso, essa ideia, né? Ah, se eu estou sofrendo isso é por causa que eu fiz aquilo, é por causa disso, é porque eu falei mal da pessoa, é porque eu pequei gravemente, é porque eu não participei da missa, e etc, etc, etc. Né? Colocamos sempre a culpa em Deus, né? Quando na verdade somos nós que nos afastamos dele, né? E queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que as doenças, aquilo que nós temos hoje, é por causa da fragilidade do nosso corpo. Somos limitados, nosso corpo é muito frágil e qualquer coisinha se transforma em alguma doença, em alguma outras coisas. Por exemplo, quantas coisas enlatadas nós comemos hoje, não é verdade? Quantas coisas assim com agrotóxicos e que muitas vezes pode desenvolver no nosso corpo certas doenças. E aí nós vamos colocar a culpa em Deus porque, ou na verdade a culpa até é na gente, porque nós pecamos e é Deus quem colocou essa doença, e é Deus quem quis assim, né? E ainda mais se a pessoa vem no óbito, a gente ainda tem a coragem de dizer, mas Deus quis assim. Deus quer a nossa felicidade, Deus quer o sucesso da nossa vida, e por isso Ele nos dá graças e bênçãos, mas quer também da nossa vida um certo comprometimento com aquilo que na verdade nós acreditamos, certo? Então, diante de tudo isso, como ver o rosto de Deus? A princípio, parece que o doente vê Deus com os olhos dessa teologia da retribuição, né? Para tal pecado, tal castigo. Podemos até, a princípio, perceber isso. Mas, a partir do sofrimento da pessoa, a pessoa faz uma nova experiência de um Deus que tem piedade, de um Deus que cura, de um Deus que volta o seu olhar compassivo, né? Para a pessoa que com fé pede confiante, ouve o gemido, o soluço, acolhe, como nós vimos ali, o sofrimento da pessoa. Deus, na verdade, se coloca junto com o sofredor. Nós é que muitas vezes esquecemos disso. Esquecemos que Deus está ali com a gente. Ele está ali para nos estender a sua mão. Quantas pessoas testemunharam, diante do sofrimento, uma experiência bonita de Deus? Tiveram um encontro, na verdade, com Deus vivo. E por isso também mudaram de vida. Sofrimento, nós devemos muitas vezes olhar para ele como uma forma até de crescimento. Se nós estamos sofrendo, que configuremos a nossa vida à cruz de Cristo, ao sofrimento de Cristo. Com toda certeza, nós passaremos com mais fé e esperança por aquela dificuldade. Nós não podemos desanimar diante de tudo isso, né? Deus está por nós, quem será contra nós? Ninguém. É preciso então colocar toda a confiança, colocar-se no colo de Deus, que caminha conosco, que nos salva, que nos atende, que nos ouve. É um Deus próximo de cada um de nós. Então, esse doente que escreveu o Salmo, ele descobriu o verdadeiro rosto de Deus diante do seu sofrimento. Ele percebeu que Deus é o aliado para a vida, que não alegra com o sofrimento da criatura, nem tem prazer diante da morte de qualquer pessoa, né? Então não é que Deus quis assim, né? Ele superou, na verdade, a visão de um Deus castigador. E ele voltou-se para Deus num pedido, numa súplica de que Deus também voltasse para ele. Como Deus fez com o seu povo quando caminhou com eles no Egito. Como Deus foi bom para o povo. Deus estava próximo. Deus caminhou, livrou o povo da perseguição, da maldade das pessoas. Quando o povo teve sede, tirou da pedra a água. Quando o povo teve fome, deu o maná do céu. Deu terra prometida onde corre leite e mel. Então Deus é um Deus que está com o ser humano.
Mas por que que ele não pode interferir, né? Por que que Deus não me livre disso, daquilo? Deus, ele está conosco, mas ele permite que certas coisas aconteçam diante daquilo que nós estamos vivendo. Como eu disse, nosso corpo frágil passa por tudo isso. Tudo nós recebemos, mas Deus está ali para nos ajudar. Basta a gente querer e colocar-nos no colo dele. Ele vai nos ajudar a partir da nossa vontade de que ele esteja, de fato, caminhando conosco. O Salmo, como eu disse, desde o começo, ele deve ser lido a partir de Jesus Cristo. Vamos olhar então um pouquinho agora Jesus. Ver em Jesus e ver como Jesus, ele atendeu a súplica dos doentes, dos enfermos, né? Jesus curou tantos. Jesus trouxe tantos para a vida. Jesus incluiu tantos que estavam de fora dos muros, do outro lado da margem. Jesus trouxe para próximo, curando, se fazendo próximo do leproso. Isso era inconcebível. Jesus se colocou e curou, tocou com suas mãos o leproso. Se olharmos o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que Jesus, ele faz tudo isso e torna ainda mais próximo das pessoas o reino de Deus. O reino de Deus é para os pequenos, é para os sofredores, para todos estes. A criança desprezada, deixai vir a mim o pequenino, a criança, falando justamente de todas essas pessoas. Podemos ver Jesus também que garante que a doença não é castigo de Deus. Onde podemos ver isto? Vamos ver João capítulo 9, versículo 2. Olha o que diz. A garantia disso em Jesus. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou então? Jesus responde para eles: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que neles sejam manifestadas as obras de Deus. Então a garantia de que nós não temos um Deus castigador. Não temos um Deus castigador. Quantas são as vezes que nós hoje herdamos dos nossos pais, né, hereditariedade? Aí muitas vezes a explicação de tantas enfermidades, né? Podemos ver também em Jesus que resgata para o corpo do ser humano toda a dignidade e a santidade, como eu disse. Em João, continuando, capítulo 1, versículo 14, nós podemos perceber o corpo de Jesus, que é a tenda do encontro entre Deus e a humanidade. Encontro entre Deus e a humanidade. Como pode existir um Deus castigador que quer estar com o seu povo, que não quer abandonar o seu povo, que nos criou por seu amor e ainda enviou o seu Filho para morrer porque nos ama? Não é possível conceber um Deus que castiga de forma alguma. É muito mais tranquilo, fácil e de fé e esperança um Deus que é aliado, que se coloca, que sofre comigo, que sofre com você, mas também que nos cura a partir da nossa experiência pessoal com Deus e da nossa fé, da nossa esperança na ressurreição do Senhor. E ao mesmo tempo, o corpo de cada pessoa que é morada do Pai e do Filho. Nós somos templos de Deus, em nosso corpo habita o Espírito. Vamos ver João 14, 23, olha ali o que diz. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estaremos e estabeleceremos morada. Nele estabeleceremos morada. Então Deus habita no nosso coração e nos ajuda a passar por todas essas dificuldades. Queridos irmãos e irmãs, somos então chamados diante desse salmo a rezar e a pedir por nós, a pedir pelos outros, quando estamos muitas vezes passando por dificuldades,
por problemas difíceis de ser resolvidos, principalmente quando nos atinge algum sofrimento, alguma doença. Somos chamados com toda a piedade, com todo o nosso coração, com toda a simplicidade da nossa alma. Nos colocar diante de Deus: Senhor, aqui está a minha miséria, meu sofrimento, minhas dores. Me ajude, Senhor, alivie meus sofrimentos. Que eu consiga, diante disso, crescer em espírito e verdade, me encontrar com o Senhor através da minha dor, do meu sofrimento, sentir com o Senhor as suas dores naquele alto daquela cruz, carregando aquela cruz dolorosa, e coloquemos a nossa cruz na cruz de Cristo. Saibamos pedir, invocar o Senhor que sofreu por mim, sofreu por você. Ele com certeza vai nos dar o alívio e vai estar conosco, mesmo sentindo dor, sentindo no sofrimento. Deus está ali. Podemos sentir a mão dele que está conosco. E também rezar quando não concordamos que Deus seja um patrão cruel, que castiga. Longe de nós isso. E se porventura nós ouvimos alguém falando, ou se podemos até pensar nisso, que o Senhor nos livre desse sentimento, desse pensamento. Deus não é um patrão cruel. Ele é pai. Todo pai não quer ver a desgraça do filho. E todo pai não quer que seu filho sofra. E todo pai não quer que seu filho morra, mas tenha a vida. Deus é o Senhor da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Nós somos mais do que servos, mais do que escravos. Nós somos amigos. E mais ainda, somos filhos, porque o batismo nos fez filhos. Então, queridos irmãos e irmãs, que este salmo nos ajude cada vez mais a caminhar com Jesus, nos sofrimentos, mas também nas alegrias, nas angústias, mas também nas esperanças. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.